O evangelho de hoje é João 10, do 22 ao 30. Celebra-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las na mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus está sempre perto. Acompanha os nossos passos e passeia pelo templo do nosso coração. No entanto, nós, como judeus daquele tempo, também cultivamos dúvidas. Eles cobravam de Jesus um sinal claro de que ele fosse o Messias. Contudo, ele já manifestara de todas as maneiras que era o enviado de Deus, realizando prodígios, milagres e curas. No entanto, eles não acreditavam porque não eram ovelhas do seu redil e, consequentemente, não escutavam a sua voz. Tinham os ouvidos e o coração fechados para percebê-la. Nós também, às vezes, pedimos sinais a Jesus e não entendemos que Ele próprio é o maior sinal do Pai. Não acreditamos nas obras que Ele realiza na nossa vida e nos é difícil também escutar a sua voz. Por quê? Será que não somos suas ovelhas? As minhas ovelhas escutam minha voz e eu as conheço. Elas me seguem. A voz do Senhor no nosso coração é a voz do amor, é a voz do Espírito Santo. Há permanentemente dentro de nós um ressoar da voz do amor, e por mais que nos afastemos dessa verdade e demos ouvidos a outras vozes, Ele continuará nos falando de amor. Escutar a voz significa identificar-se, ter intimidade, acreditar, ter os mesmos anseios. Aquele que não para escutar a voz do Senhor, nunca poderá entendê-lo e ficará sempre na dúvida. Ainda hoje, encontramos as pessoas descrentes, desconfiadas, que não se rendem nem seguem a Jesus e ficam correndo de uma religião para outra em busca de respostas para os acontecimentos da sua vida, pois buscam um Deus que se adapte às suas carências e não conseguem ter um só pastor. Chegou o tempo em que precisamos nos firmar sobre a direção do pastor das ovelhas a quem o Pai as entregou. Necessitamos urgentemente escutar a voz do pastor por meio da palavra e na oração,
quando Ele nos fala na intimidade do coração. Assim fazendo, nós também poderemos ficar seguros de que ninguém poderá nos arrebatar da mão do Pai, pois temos um pastor que nos garante proteção. Não temamos, portanto, o Senhor é o nosso pastor. As perguntas de hoje são: você se considera ovelha do redil de Jesus? Você tem escutado a sua voz no seu coração e a tem entendido? O que lhe tem sugerido nesses tempos atuais? A sua confiança no plano do Pai para a sua vida tem aumentado? De quem você tem seguido os conselhos? De Deus ou dos homens? Nós temos a graça de pertencer ao rebanho do Senhor? Ouvimos as suas palavras sem escândalo e as aceitamos com fé. Sabemos que ele não é uma pura memória histórica, petrificada em acontecimentos de 2000 anos atrás. Jesus continua vivo e ressuscitado, presente como alimento na Santa Eucaristia e atuante por meio de sua graça. E quanto mais nos abrimos à sua ação santificante, mais cresce a nossa fé e, portanto, a nossa capacidade de perceber a verdade viva e pulsante daquelas palavras: eu e o Pai somos um. E o Senhor as faça lançar raízes mais profundas em nossos corações e tornar-se mais que um conceito teológico distante e indiferente, realidade experimentada, vivida, saboreada e, sobretudo, amada com todo o nosso ser. Que a nossa fé, alimentada dia a dia, nos leve a ouvir com docilidade a verdade daquele que, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe. Bom dia.